Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, senador também. Sabe tudo sobre o mercado de petróleo para explicar para a gente o que está acontecendo, não só na Venezuela, no mundo, nesse mercado de petróleo, mas é um prazer te reencontrar, viu, Jean Paul? Muito bom falar com você novamente. Você está bem? Muito bem, Leonardo. Obrigado aí pelo prestígio de estar com vocês ao vivo aí. Parabéns aí. Sorte aí no Prêmio Best. Estamos lá, já votei também. Estamos todos Opa! aqui para votar. Vamos fazer um mutirão aí para vocês aparecerem aí de novo campeoníssimos. Esse voto vale muito. Eu lembro que quando a gente ganhou pela primeira vez, comemoramos juntos. Você estava no Rio de Janeiro e a gente estava junto lá Verdade. na casa da Hildegar Angel, exatamente. Bom, Jean Paul, a gente está tendo a alegria também de publicar os seus artigos que você tem publicado na internet sobre o mercado de petróleo. Acho que já publicamos uns 10, 15 artigos seus recentes, mas talvez os dois últimos ou três você tenha abordado o tema da Venezuela. Explica para a gente, quer dizer, o que vai acontecer a partir dessa mudança súbita, né, de regime, Nicolás Maduro capturado, e aparentemente vai haver uma negociação entre esse governo encarregado da Venezuela e os Estados Unidos. Qual que é a tendência? Olha, Léo, eu acho que ainda vai ter muita coisa para a gente observar. Tá? Tudo que eu disser aqui pode mudar em 24 horas, em 48 horas ou em um mês, 2 meses. Porque hoje você está vivendo, como as próprias notícias vêm dando, né, uma espécie de governo interino, né? E é um governo interino condicional, quer dizer, não tem nem prazo para terminar direito, porque depois da mãozada, né, que o Trump deu lá de extrair, né, abduzir o Maduro em pleno exercício da presidência e levá-lo para Nova York, ser julgado por um crime que agora eles já estão recuando, dizendo que não é o crime de narcotráfico, etc. e tal. Mas, de alguma forma, terem tirado o Maduro da figura, da cadeira, sobrou um único plano estrategicamente interessante, inteligente, que o Estado americano poderia sugerir ao presidente. Porque, veja, existem duas estruturas sempre quando se fala dos Estados Unidos. A estrutura eleita e a estrutura de Estado. Tá? Você sabe muito bem disso. Lá existe um establishment, profissionais de governo, profissionais de Estado, que sobrevivem a governos. Né? Então, entra governo, sai governo, tem uma galera que fica ali embaixo, no Pentágono, na CIA, em várias estruturas dessas conhecidas por nós, aí não só dos filmes, como da própria realidade latino-americana ao longo da história, que são pessoas que carregam a cultura de Estado americano. E eles, apesar de se moldarem, ou tentarem ao máximo se moldar a cada presidente de plantão, eles têm um certo conjunto de regras, de diretrizes, que faz com que eles aconselhem esses presidentes, e eles normalmente acabam respeitando, pelo menos parcialmente, isso, porque eles conhecem a estrutura, eles conhecem do que os militares americanos são capazes de fazer, do que o Estado americano é capaz de bancar, e o que é passar do ponto, eventualmente. Então, essa situação do Maduro já é uma ultrapassagem brutal do usual, né? Mas também já houve situações no passado, até não tão distantes, que levaram a processos muito parecidos, como esse do Panamá, que todo mundo sempre se menciona, do Noriega. É bom também diferenciar daquelas outras intervenções, por exemplo, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, tudo isso, que são um pouco diferentes, embora sejam comparadas normalmente, mas são países mais distantes, culturalmente distintos, e que tinham guerras já no seu território, já havia uma sublevação local. Não é uma coisa que você vai lá tirar um chefe de Estado porque discorda dele, etc. E tal. É uma situação diferente. A América Latina, me parece que é até tratado um pouco até mais de desrespeito nesse sentido, porque assim, tipo, não tinha uma guerra civil acontecendo, não tinha uma guerra religiosa, de facções religiosas, etc. Tal. Tinha simplesmente uma contestação, que não é uma coisa tão pequena assim, mas uma contestação até séria e até eventualmente até oportuna, porque institutos que validaram vários processos eleitorais da Venezuela que foram contestados acabaram não validando esse último processo, quer dizer, havia muito mais dificuldade em reconhecer o resultado eleitoral da última eleição do Maduro, mas de qualquer forma ele estava lá exercendo já a presidência, enfim. E aí a estrutura do Estado, me parece que chegou junto lá em Mar-a-Lago em algum momento, e disse, olha, vocês estão todos aqui tomando uísque, todos ex-cubanos americanos revoltados com Fidel, ex-venezuelanos autoexilados e abastados aqui jogando golfe com o presidente americano, o Marco Rubio, tudo isso. Chega nesse pessoal e diz, olha, tudo bem, vocês já fizeram aí a lambança aí diplomática, institucional e de direito internacional máxima possível. Agora vamos aqui ver a realidade, vamos trabalhar com a realidade, vamos clean the mess, né, como eles mesmos dizem, limpar a bagunça. Vocês têm que colocar a vice-presidente, pelo menos por uma chance, por um momento, tem que dialogar com essa pessoa e ver se ela se entrega, né? Se ela entrega o regime e diz, olha, vou agora governar de acordo aí com o que vocês preconizam em relação à Venezuela. E é isso que eles fizeram. Claro, isso não é o sonho de consumo deles, não. Né? O sonho, o negócio quando eu mexo aqui, ele
qualquer movimento de mão, ele sai. Não, mas estamos te ouvindo bem, estamos te vendo bem, fica tranquilo. Então, eles tiveram que meio que recolher um pouco os flaps e dizer, olha, tá certo, então vamos aqui organizar um governo para não dizerem que a gente se vendeu um golpe de Estado, né? A gente vai manter a estrutura da narrativa de que a gente foi lá abduzir um criminoso, né? Uma pessoa que estava atuando contra os Estados Unidos diretamente, familiarmente, né? Pessoalmente, mas vamos manter ali o resultado da eleição e vamos ver o que vai continuar aí o processo. A outra razão dele ter feito isso é que a estrutura do Maduro não é uma estrutura só do Maduro. Ali tem uma congeminação de interesses em grupos dentro do próprio governo bolivariano, né? Que vem desde a época do Chávez, tem o Diosdado Cabello, tem outros grupos ali dentro do próprio governo, eles não são unânimes, e tem aqueles militares, né? Que são grandes tycoons de negócios hoje na Venezuela, todo mundo sabe. Muitos são envolvidos com trazer comida, importar, exportar coisas, fazem negócio com casas populares, fazem todo tipo de negócio dentro da estrutura governamental. E essa turma, se fosse todo mundo, de uma vez por todas, dispensado, causaria certamente, iria para o outro lado, certamente causaria algum tipo de sublevação e, quem sabe, até uma guerra civil nesse momento. E boots on the ground, como o Trump falou, não é algo que interessasse nesse momento a eles. Eles não teriam, embora sejam belicamente superiores a qualquer nação do mundo, eles não teriam condições de fazer uma ocupação territorial da Venezuela, uma ocupação institucional total de um governo tão grande e complexo quanto é o da Venezuela. Ou seja, claramente eles querem um governo parceiro, não é isso, Jean Paul? Eles querem um governo submisso, né? Eles querem uma espécie de colônia. Né? Então, colonizar ali, dizer, olha, você vai ser uma espécie de governador geral aí do negócio, mas você vai responder a nós quanto aos grandes princípios. Por exemplo, nós não queremos mais cubanos aqui circulando no governo. Isso foi uma exigência que eles já fizeram, essa lista de pontos. Foram divulgados esses pontos aí, vocês cobriram isso também. Mas eu me lembro que logo o primeiro ponto, que na verdade do ponto de vista material faz muito pouca diferença, mas do ponto de vista ideológico e simbólico para o Marco Rubio é o mais importante de todos, ele que também é um cubano-americano, tal, etc., daqueles que têm vontade de voltar para Cuba e redominar aquela situação toda, ele já deu a ordem. O primeiro ponto da lista, não por acaso, é eliminar toda e qualquer presença cubana na institucionalidade venezuelana. E lá, pelas tantas, tem um ponto também que é não alimentar nossos países adversários de insumos e matérias energéticas, naturais, riquezas naturais valiosas, para não alimentar adversários, né, concorrentes, digamos assim, dos Estados Unidos. Lembrando que a visão do Trump é sempre uma visão mais de empresa do que de governo. Né? Ele vê a China como um concorrente, um adversário para mercados, para áreas de influência, para tudo isso. Então, dito isso, né, para onde que vai a Venezuela? Ela vai passar por... Eles vão dar esse período de carência e vão tentar estruturar esse processo até que ela, por exemplo, se descubra ali na legislação venezuelana uma forma dela convocar eleições, e eles vão deixar rolar uma eleição, né, que obviamente eles vão influenciar por trás, para que a direita, o outro lado, ganhe de alguma forma. Outro lado esse também não está unido. Você vê que o Guaidó ontem deu uma entrevista, acho que foi no SBT News, foi até interessante assistir. Quando o cara pergunta sobre a Maria Corina Machado, ele meio que desconversa, diz ele é uma grande líder, mas realmente não tinha muito que assumir também. Então ele meio que endossa o que o Trump fez, de dizer a Maria Corina não é para ser presidente agora, ou não tem condições de ser presidente, já ganhou o prêmio da paz, já está bom demais, e tudo isso. Então tem o Guaidó, tem essa Corina Machado, tem outros grupos de oposição, eles também não estão unidos, eles também agora vão querer disputar esse processo. Então vai ser interessante observar como que a atual vice-presidente vai conduzir esse processo debaixo da batuta americana e como que essa eleição vai se desenrolar a ponto de você ter uma nova liderança que emerja e vai tentar conseguir algum tipo de consenso entre os que vão voltar para a Venezuela, os que já estavam lá e eram contra o Maduro, os que estão a favor do Maduro, gostavam das políticas sociais, mas não achavam o Maduro igual ao Chávez, os que eram ex-chavistas, viúvas, que a gente chama de viúvas do Chávez, e não eram maduristas, e os próprios maduristas, que a essa altura eu creio que vão diminuir bastante de contingente. Então, é uma coisa bastante indefinida ainda, não é definida. Tanto não é definida que nem as empresas, nem o mercado de petróleo, nem, em geral, bolsas, nada disso, refletiram muito o que aconteceu, porque não se sabe exatamente para onde vai esse processo. Então, ainda está naquele período ali de observação total e geral sobre isso. Em relação a motivos, né? O que é que... Já foi bastante decantado isso, né? Mas que motivos levaram a, pelo menos, furar esse assunto de tirar o Maduro de lá e provocar todo um processo de mudança de quadro na Venezuela? Foi basicamente, sim, ir atrás de controlar o petróleo. Veja bem, controlar o petróleo não quer dizer produzir mais petróleo por necessidade de ter o petróleo da Venezuela, e sim controlar o destino desse petróleo, o que fazer com esse petróleo. Por exemplo, impedir
novos contratos de longo prazo e novos investimentos de grande porte da China na Venezuela para levar petróleo para a China e controlar, e aí sim explorar grandiosamente as minas de columbita, de casterita, tem um outro mineral, o próprio manganês, né, que são alguns minerais de grande porte, que não são terras raras, mas minerais críticos, e que são importantíssimos para o futuro, talvez não para agora, próximos 2, 3 anos. Estamos falando do horizonte de 15, 20, 30 anos de concessões minerais para assegurar essas minas para os Estados Unidos. Lembrando que uma das primeiras reações que a China teve quando houve o tarifaço geral para o mundo todo foi justamente avisar os Estados Unidos: olha, eu sou a maior reserva de terras raras e minerais críticos do mundo. Se você brincar demais comigo, eu paro de enviar esses componentes para você e você não vai conseguir se digitalizar e vai atrasar a eletrificação da sua economia e do globo como um todo. Então, alto lá. Esse cara ouviu isso lá atrás, guardou e agora jogou na cara. Disse: olha, agora eu tenho o teu petróleo. Você tem minerais raros, mas eu também reserva de minerais raros, né, nióbio, tudo isso, e está na Venezuela. Então, eu estou cuidando do meu futuro aqui e estou estorricando, esganando o seu pescoço no petróleo aqui. Né? Então, é isso que ele queria, mais nada. Não tem nada a ver com democracia. É muito interessante nada disso. Você colocar a Venezuela, né, quer dizer, como um palco, né, um teatro de guerra entre Estados Unidos e China, numa perspectiva mais ampla. Agora, eu queria te perguntar, Jean Paul, se você acha que é possível encontrar algum nível de estabilização com esse governo provisório da Delcy Rodrigues, porque ela vive aquele dilema. Ela não pode trair o Nicolás Maduro, ela não pode trair o chavismo, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser pragmática. Ela viu, ela percebeu na prática do que os Estados Unidos são capazes. É entrar no país, sequestrar o presidente, a esposa e matar 32 cubanos numa ação assim muito efetiva do ponto de vista militar. Então, obviamente, quer dizer, ela vai ser prudente. E aí eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos têm condição de oferecer algo à Venezuela que melhore as condições de vida da população, no sentido de relaxar as sanções, ampliar investimentos e fazer com que as pessoas percebam que essa mudança seria positiva para o povo venezuelano? Pior é que tem. Né? Para quem não gosta da situação e da forma que isso foi feito, porque você há de concordar que atropelar o direito internacional, por mais que tenha gente que diga: mas o povo estava sofrendo, realmente, o governo não era o ideal, ou o Chaves era melhor, ou antes do Chaves, tem gente que acha até que antes do Chaves era melhor, eu discordo, mas enfim, é o destino de cada país. Mas o fato é que atropelar o direito não é uma solução correta. Se a moda pega, vira bagunça. Mas, diante do fato consumado, os Estados Unidos têm sim condições de fazer dali o que eles chamaram de showcase, porque o retrospecto deles é péssimo, né? Toda e qualquer intervenção até hoje dos Estados Unidos em qualquer país resultou num caos absurdo. Né? Então, desde a questão do Afeganistão, 1 ano, 2 anos por lá, o Iraque, que virou um país que não tem governo, praticamente ingovernável. São praticamente 3 gomos de um país só, né? Curdos, o centro do Iraque, o sul. Então, a Líbia é dividida em 2 governos, também completamente um paralelo ao outro, dentro de um mesmo país, né? Que nem sequer declarar independência, nada disso. Então, assim, vários retrospectos. E América Latina, então, é só pegar aí as postagens históricas que estão surgindo, muitas, desde República Dominicana, presenças nessas repúblicas da América Central, do Caribe em geral, o próprio Panamá. Tudo isso não resultou em grandes coisas. O Panamá talvez seja uma pequena exceção, porque com a economia girando em torno do canal, houve um afluxo gigantesco com a segurança de investimento ali, e se tornou uma espécie de Dubai aqui da América Latina, né, mais recentemente. Então, se você olhar o Panamá e fizer uma conclusão muito apressada, muito rápida, muito rasa, você vai dizer: tirar o Noriega ajudou o Panamá, e olha aí, o Panamá prosperou. Então, na Venezuela, a expectativa que o Trump tem, não sei se vai conseguir realizar, é de que ele mostre: olha, está vendo? Eu tirei o Maduro, prometi que aqui ia melhorar o nível de vida, o investimento ia voltar, as coisas iam começar a circular o dinheiro de novo, dólares aqui, profusão, e realmente, de fato, está acontecendo. Como que ele vai fazer isso? Petróleo, ele vai recuperar essa estrutura, vai de alguma forma forçar ou induzir e ajudar a Exxon, Chevron e outras empresas, ConocoPhillips e outros, que entrem em oportunidades lá, tanto em terra, inclusive tem oportunidades para os texanos de médio e pequeno porte, aquele pessoal do óleo de xisto que está lá, já está muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas tem experiência em petróleo em terra, que é um petróleo leve, um petróleo relativamente fácil, tem que recuperar o Lago do Maracaibo, que virou um desastre ambiental ali, tudo isso. Então, isso nós estamos falando do oeste venezuelano, que é a região mais tradicional do petróleo da Venezuela, mais antiga, e também a mais decadente do ponto de vista de queda de produção e de idade dos reservatórios explorados. E aí depois você tem o leste, é totalmente diferente. O leste é uma faixa enorme, é um enorme reservatório, enorme mesmo, do tamanho de países, e que é a faixa do Orinoco, um pouco acima, a norte do rio Orinoco, que é uma bacia enorme, cheia de petróleo, só que petróleo pesadíssimo. Para quem é mais leigo no assunto, é como se você pegasse
um asfalto mole, né? Ou uma espécie de mousse, né? O petróleo lá é esse. Então, ele não escorre naturalmente. Você não coloca num oleoduto e sai bombeando. Você tem que esquentar, mesmo esquentar não resolve. Você tem que misturar o óleo leve, que é hidrocarboneto também, ou condensado, que vem de refinaria, que é caro, ou nafta leve, que também vem de refinaria, também é caro, ou óleo leve, que vem de outros campos, que a Venezuela não tem suficiente. Então, por que a Chevron estava lá operando com a condescendência dos governos, tanto venezuelano quanto americano, em todos os tempos? Por que a Chevron estava já lá, se a gente estava tendo uma briga, uma tensão, tudo isso? Porque a Chevron é a única empresa que topou fazer essa operação. Ela leva, todos os dias, ela leva óleo leve do Texas para a Venezuela e leva óleo misturado, pesado com esse leve, de volta para os Estados Unidos ou para outros destinos que ela queira vender petróleo. Então, não é o leste da Venezuela, a Farra do Orinoco, não é um petróleo facilmente viabilizável. É um petróleo caro de produzir, gasta muita energia, tem que comprar o diluente, usar o diluente, tem que bombear, tem que aquecer, tem uma série de complicações logísticas para tirar isso. Alguns duvidam até que ele seja viável de ser retirado hoje a $60 do barril. Abaixo de $60 do barril, provavelmente essas reservas não são consideradas reservas. Outro conceito importante que é bom para as pessoas terem, quando se fala em reserva de petróleo, isso é um conceito econômico, não é um conceito físico, não é volume de óleo no lugar, que é o chamado volume of oil in place, que é quanto petróleo de fato você tem no reservatório. Reserva assume um caráter econômico também. Reserva é quanto daquele petróleo é viável, comercialmente viável, produzir naquele faixa de preço. Significa dizer o seguinte, quando o petróleo cai de $100 para 60, as reservas de muitos países caem imediatamente. É como se elas fossem sendo ajustadas ao preço do petróleo todos os dias. Então, a reserva da faixa do Orinoco, que alguns dizem 300 bilhões, outros dizem 200 bilhões de barris, hoje, eu diria que aos $60 não passa de 25, 30 bilhões de barris, 10 vezes menos, veja bem. Mudou o preço do petróleo, mudou a reserva. Agora, você vai dizer, mas não tem óleo para caramba lá? Tem, mas isso chama-se oil in place. A quantidade de barris de óleo que está colocada lá embaixo. Quando você vai tirar dele, depende do preço, depende da tecnologia que você vai usar, depende do risco político, depende de uma série de coisas. Então, quando você calcula reserva, reserva aprovada, reserva provável, reserva possível, todos esses conceitos que encerram a palavra reserva, significam um conceito econômico e não físico. O físico é oil in place. Oil in place da Venezuela, gigante. Reserva, muito menos, dependendo do cenário de preço. Então, tem um desafio muito grande para operar no oeste venezuelano. A margem equatorial nossa, tenho dito hoje, alguns disseram, a margem equatorial agora vai perder competitividade, porque vai aparecer um óleo em terra na Venezuela, que provavelmente é mais barato de produzir. Não é verdade. A margem equatorial ganha importância hoje em dia, porque o eixo, os olhos do mundo de petróleo vão se voltar de novo para o norte da América do Sul, inclusive para o offshore. Agora, a tecnologia de offshore se desenvolveu tanto, principalmente aí entra a Petrobras como grande operador nisso. A Petrobras conseguiu fazer, lembrem-se, lá na época do pré-sal, dizia-se que a $60 o pré-sal não seria viável, lembra disso? Claro. Hoje ele é um dos petróleos mais baratos do mundo. Então significa que o fato de ser offshore versus onshore não é mais tão determinante para se dizer que necessariamente o offshore é sempre mais caro que o offshore. Não é. Hoje, você tem mais acessibilidade em algumas reservas em alto mar, operando tranquilamente em alto mar, com a experiência que uma Petrobras, uma Exxon, uma Shell tem, uma Equinor tem, do que, às vezes, numa faixa de terra muito acessível de carro até, só que com petróleo que é uma mousse, é um piche. Então, olha como é relativa a coisa, entendeu? Não, é muito interessante, Jean Paul. A gente está tendo aqui uma aula sobre o setor de petróleo, e eu queria passar para o público uma coisa que talvez pareça assim, meio chocante, mas o seguinte, quer dizer, a gente não está aqui fazendo uma análise moral do que aconteceu na Venezuela. Do ponto de vista moral, obviamente, é uma monstruosidade, é uma agressão, uma violência, etc. e tal. Mas pegando esse comentário aqui da Maria José, o povo estava sofrendo com as sanções, né? Isso é uma realidade. Você falou, olha, o Trump pode querer fazer da Venezuela um showcase, um caso exemplar de melhoria de vida para a população venezuelana também, né? E oferecer, inclusive, uma saída honrosa para Delcy Rodrigues, não uma saída, na verdade, uma oportunidade para que ela governe sem, entre aspas, trair o chavismo, né? Sem trair a população e gerando bem-estar para a população. Né? Vou ler esse comentário aqui também da Estela, ela fala, as sanções serão cumpridas pelo governo venezuelano, se sim, todas ou algumas. Porque assim, quer dizer, olha lá, o Trump chegou e falou, eu quero 50 milhões de barris, eu vou administrar isso, etc e tal, parará, fez reunião com as empresas petroleiras. Eu queria que você falasse com a experiência de quem foi presidente da Petrobras até outro dia. A indústria de petróleo, PDVSA, estava sucateada na Venezuela, quer dizer, ela precisa de investimentos pesados para ter capacidade de desenvolver o país, e o país, sob sanções, não tinha condições de realizar esses investimentos. Quer dizer, é possível que agora se tenha uma janela
para o país objetivamente se desenvolver, inclusive com a própria PDVSA? Sim e não necessariamente. Sim, a PDVSA está com os ativos extremamente sucateados. Isso é verdade. Na época que estava na Petrobras, eu pedi a um time para ir lá, fiz várias incursões, pedi para vários times técnicos, não para avaliar a parte política nem econômica, para fazer incursões na Venezuela, na Colômbia, na Guiana, no Suriname. Nós mandamos equipes para esses lugares, na Mauritânia, na Namíbia, São Tomé e Príncipe. A gente definiu, na época, uma área de interesse de expansão da Petrobras no longo prazo, não era no curto prazo, no longo prazo. Lembre-se que eu estava sempre falando que estava tentando presidir a Petrobras para entregá-la uma empresa que em 50 anos tivesse a mesma rentabilidade, a mesma sustentabilidade que ela tinha hoje, mesmo depois de esgotadas as reservas de pré-sal e até de exauridas as outras reservas repostas posteriormente. Estava trabalhando com uma empresa do futuro, não para uma empresa só do presente. Então, essas missões prospectivas, técnicas, elas serviam para dizer o seguinte: o relatório que eu quero, não quero que você me avalie se o governante está indo bem ou mal, eu quero só que você diga se a refinaria está sucateada, se tem recuperação, o que é que tem que substituir, onde é que tem passivo ambiental, onde é que tem reservas pouco exploradas, onde é que tem pacotes de dados sísmicos exploratórios à venda, né? Porque os países fazem leilões, tudo isso, eles promovem isso. Então, comprem todos os dados que aparecerem. Em que região de interesse? No Azerbaijão? No litoral da Índia? Não. Nas áreas que nós temos expertise para operar. Eu me lembro que era uma espécie de um set, assim, todo o Caribe, toda a margem equatorial, você pega de Touros aqui do Rio Grande do Norte até o Istmo do Panamá, mais um pedaço do offshore da Colômbia, já no Pacífico, mas principalmente toda a parte, a costa norte da América do Sul e tudo que está beirando o Atlântico Sul. Então, Atlântico Sul, costa norte da área do sul-americana. Ali é a nossa área de expansão, a nossa área de prospecção. Não apenas para petróleo, inclusive para energia renovável no mar e em terra. Então, peguem todas as informações, saiam por aí para o mundo, dispersando os técnicos, vão procurar ir na internet, por aí, processos licitatórios e tal. Não quer dizer que a gente vai participar da licitação, mas como as licitações sempre vendem pacotes de dados, que são muito bons para promover esses blocos, promover oportunidades, comprem tudo, tragam tudo. Vamos refazer toda a referência técnica que a Petrobras tem da principal área onde ela sabe operar. Essa é a área que nós sabemos operar. É igual a Bacia de Campos, é igual a Bacia de Santos, é igual ao litoral do Nordeste, é igual ao sertão baiano, o sertão potiguar. Essas são as áreas que a gente quer estudar. Então, isso foi colocado. E quando a gente... eu não vou aqui ficar revelando detalhes de um relatório, mas o que é de domínio público, eu posso dizer. Há muito sucateamento na estrutura de lá, porque a PDVSA tinha que fazer, e aos poucos a política vai chamando para que isso seja cada vez mais importante dentro de um governo, fazer o papel de Estado venezuelano. Então, era com a PDVSA que se bancavam muitos dos programas sociais, que são importantes, eu não estou dizendo que seja contra isso, mas havia desequilíbrios eventuais, onde, próximo a eleições e tudo isso, aconteciam dentes de investimento negativos, evidentemente, para reposição de reservas, para atualização dos ativos, para paradas técnicas em refinarias, até para expansões em refinarias. Quer ver? Dar um exemplo só. Refinaria. A PDVSA tem 5 refinarias. 5. 2 são simplesmente, são praticamente, como diria, irrisórias, não, insignificantes. De 100, 190 barris e 300 mil barris, que já não é tão insignificante assim, mas o Etola Cruz, que é importante. Mas você tem ali 2 que são mais ou menos também de Manguinhos, ali, ou de Piranga. São pequeníssimas refinarias, são quase não conta. Pega as outras 3, que são as 2 médias, 190, 310, e a grande refinaria, que chama-se Paraguaná, uma refinaria muito grande, uma das maiores do mundo, e está tudo concentrado nela, 940 mil barris dia de capacidade. No total, dá 1,5 milhão, mais ou menos. 1,5 milhão, guarda esse número, 1,5 milhão. Ela está usando hoje, olha para você ver o status do negócio, ela está usando 300 mil barris, 400 mil barris. Menos da metade da capacidade que ela tem de refino está sendo usada hoje, nos últimos tempos. Isso significa que ela, nem agregando valor ao produto, consegue fazer. Ela poderia vender produto finalizado, diesel, gasolina, nafta, GLP, enfim, uma série de produtos derivados de refinaria, um valor muito mais alto. Como vender o boi versus vender as partes do boi no açougue. É diferente. Cada parte da carne tem uma parte que é o pé, que vale menos do que o arroba em pé, e tem a parte da picanha, o filé mignon, que vale muito mais, 4, 5 vezes mais do que o arroba em pé. É mais ou menos a comparação da economia de uma refinaria. A refinaria ela desagrega o petróleo em partes nobres e partes menos nobres, asfaltos e tal. Então, isso está realmente dependendo de investimento. Tem oportunidade para investir, por isso eu digo que os Estados Unidos podem fazer uma diferença nesse momento? Tem. Eles vão investir ali pontualmente nesses processos, mas, como diz o italiano, mas não troco. Por que mas não troco? Porque eles não querem, por exemplo, dar um salto de produção. Hoje a Venezuela produz menos de 1 milhão de barris dia. E ela tem capacidade hoje
de produzir 3 milhões de barris. Ela produz menos Ou seja, a Venezuela, com todas essas reservas, já produz muito menos que o Brasil, por exemplo. Menos que o Brasil. A Venezuela, do ponto de vista de produção internacional, ela é irrisória também. É 1%, é menos de 1% da produção mundial de petróleo. Você falar isso num país que se gaba de ser a maior reserva petrolífera do mundo, tem alguma coisa errada. Né? Você é a maior reserva do mundo, maior do que a Arábia Saudita, maior do que o Irã, maior do que a Líbia, maior do que o Canadá, e você só produz 1%, menos de 1% do petróleo que está girando hoje no mundo, está errado. Então, isso mostra que está subutilizada, sucateada, subdimensionada e subinvestida. Né? Então, isso aí tem muito espaço para colocar coisas aí. E tem oportunidade. Quando eu disse Manon Trump, é que ele também não vai dar um pipoco de 1 milhão de barris para 3. Por quê? Porque ele vai baixar o preço do petróleo, lembrando que ele é o maior produtor de petróleo no mundo, hoje é os Estados Unidos, não é a Arábia Saudita. Então, ele tem interesse em o petróleo manter um certo preço médio, mais ou menos ali equilibrado. O petróleo de xisto é mais caro, né? Depende de um preço mais alto também, né? E ele também não tem interesse, porque ele mesmo já se autossupre. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. É, inclusive, exportador de gás intensamente, e parte exportador de petróleo também. Então, para onde sobraria esse petróleo a mais que a Venezuela produziria? Só iria para os tais adversários. Então, você vai produzir mais, vai botar a azeitona na empada dos outros. Você vai jogar para a China, obviamente. Então, ele está no equilíbrio. Ele diz, eu quero investir o suficiente para resgatar um pouco o conforto econômico do país, mas eu também não quero investir tanto que eu baixo o preço demais e a China se beneficie da produção nova da Venezuela. Olha como é difícil. Além disso, que é o que eu acho que eles vão fazer, eles vão investir em outras áreas. Eles vão dizer, olha, eu estou aqui provando que a remoção do Maduro era uma coisa boa. Então, eu vou investir em outras coisas. O Trump, com o mercado imobiliário, ele tem hoje investimentos pessoais, tá? Né? Em Dubai, na Arábia Saudita, em 2 cidades. Quando eu vou para a Arábia Saudita, no avião você vê propaganda de Trump Tower e condomínios do Trump. Né? Dentro do avião, o cara é presidente dos Estados Unidos, está no avião para a Arábia Saudita ou para os Emirados, e você ali quando bota um filme para ver, tem uma publicidade. A publicidade é do Trump vendendo apartamentos de luxo. Não à toa, né? Ele falava em transformar Gaza em resorts também, né? Quer dizer, então você vê que a própria estratégia para Gaza era imobiliária, né? Então, imagina o que ele pode fazer na Ilha Margarita, o que ele pode fazer ali em Los Roques, que é um lugar lindíssimo lá no norte da Venezuela, que é Caribe, aquilo é o Caribe, cara, aquilo é o Caribe. Então ele está desviando a atenção com essa história toda de petróleo, porque qualquer criança, em qualquer lugar, em qualquer escola primária, hoje no mundo, fala Venezuela. Estados Unidos interviu na Venezuela. O cara fala petróleo. Não é isso? Então, é por isso que ele falou 7 vezes petróleo no discurso. Que é óbvio que era petróleo, mas é um óbvio velho. Não é só petróleo. É muito mais coisa do que petróleo, e a análise mais aprofundada leva a isso. Os investimentos que os Estados Unidos vai derramar lá não são só da Exxon, da Chevron, da Conoco, vai ser em tudo. Vai ser no imobiliário, vai ser vendendo comida para as pessoas, vai ser questões de infraestrutura pública em geral, residência. Ele vai tentar fazer daquilo ali, de fato, uma colônia americana bem sucedida. E uma operação de propaganda, né? Uma operação de propaganda de, vamos dizer assim, a colonização americana, mesmo que seja uma colonização, é melhor do que a Revolução Bolivariana. Não estou dizendo que vai acontecer, tá? Estou dizendo que é a cabeça do cara, né? A cabeça dele é o seguinte, daqui a 5 anos isso aqui vai estar bombando, vai ser como se fosse um novo Estado americano. E todo mundo vai dizer, porra, ainda bem que o Trump veio aqui e resolveu a parada. Olha só, o Zé Carlos fala assim, Jean Paul, o hidrogênio verde pode ser uma alternativa energética numa situação de alta descontrolada do preço do petróleo no mercado mundial? Pelo que você está dizendo, não vai haver essa alta descontrolada, né? E você também é muito ligado, né, Jean Paul, nessas novas fontes de energia eólica, hidrogênio verde, enfim. Te pediria para responder essa pergunta, mas eu tenho mais perguntas sobre Venezuela para te fazer depois. Isso aí leva a uma digressão que é a seguinte, existe uma nova polarização, acho que ninguém falou isso até hoje. Né? Assim, pelo menos que eu conheço, assim, claro, muitos filósofos aí da área de energia estão preconizando isso. Mas o que eu estou vendo, tudo é polarização hoje. Né? Então, a polarização que está existindo agora está clara. O Trump está liderando um conjunto de países, economias, mentes, pessoas, indivíduos, empresários, que apostam na durabilidade maior da era do petróleo. Então, ele é petróleo. Petróleo, derivado de petróleo, carvão, nuclear, ele é desse grupo aí, da old energy. Né? Então, e tem o resto, uma outra contingente de novo, países, pessoas, mentes, empresas e governos, que não tem outra opção senão se livrar cada vez mais do petróleo, se distanciar cada vez mais do petróleo. Quando eu falo petróleo, eu falo também o gás natural, não como substituto, mas a mesma, hidrocarboneto em geral, e cada vez mais eletrificar a sua economia. Até porque o mundo moderno, digital, consome muito mais facilmente a energia elétrica do fio do que um combustível, alguma coisa que você tem que queimar para produzir a energia para depois digitalizar algum processo. Então, esses países são liderados hoje pela China. Nada mais é do que o líder hoje de produção de veículos elétricos,
máquinas de elétricas, indústria elétrica, motores, é tudo elétrico. Então, a China chegou à conclusão seguinte: eu vou ficar a vida inteira aqui dependendo do petróleo dos outros. Então, eu vou tentar gerar o máximo de energia que eu puder com qualquer fonte. Alguém vai dizer aí, mas lá eles geram carvão, mas lá eles geram óleo de combustível. Sim, geram, mas a ideia não é essa. A ideia é gerar energia, ponto, com o que eu tiver. Se hoje o que eu tenho é carvão, eu vou usando carvão. Depois eu vou para o nuclear, e onde eu tiver vento, eles encheram os morros todos da Mongólia Superior, daqueles lugares todo o interior da China, desertos e tal, solar em montanhas inteiras, solar e eólica em grandíssima escala, que nenhum país fez em tão rápido tempo. Então, eles estão, todas as fontes de energia eles estão usando, e independente se é renovável ou não. O negócio deles é energia, eletricidade chegando nos pontos de consumo de maneira competitiva, acessível e abundante. Então, qual é a polarização que ele está vendo? A turma que vai apostar no petróleo, porque tem petróleo ou tem controle do petróleo, e o futuro, pelo menos de médio prazo, ainda depende do petróleo, e aí é Estados Unidos, é os países árabes, é o pessoal da África que descobriu petróleo novo, Namíbias da vida, é as Angolas, Nigérias da vida, que não são tão novos, mas estão lá produzindo, é a Venezuela, nesse caso, já dominada por eles e tal, mas mesmo que não tivesse. Então, essa turma não tem por que eletrificar, né? Elas vão continuar insistindo naquilo. E o outro lado vai dizer, olha, eu vou continuar comprando petróleo, veja que não é uma coisa radical, uma polarização que vai se estender ao longo de 40, 50 anos, mas a tendência, se eu tivesse... Jean, aposta em qual cavalo que você aposta? Eu aposto nos caras que estão eletrificando. Porque o recurso do petróleo, mal ou bem, alguma hora ele acaba. Há também uma pressão que hora é maior, agora é menor, até por conta dos lobbies e dos governantes que estão mais poderosos na hora. Então, por exemplo, agora, falar que energia não renovável, energia fóssil é feio, ficou meio fora de moda. Olha que incrível, né? Uma coisa que até pouco tempo atrás era motivo de COPs e não sei o quê, estava na pauta de todo mundo, agora virou uma coisa meio envergonhada. Não dá para ser totalmente radical e tal. E é verdade, só que não, nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Então, você hoje tem muita ideologia e muita filosofia, né, digamos assim, técnica em relação a defender ainda a permanência do petróleo como algo importante, e não está errado, e o outro lado está menos errado ainda. Quer dizer, olha, tudo bem, eu sei que isso vai rolar, mas se eu acelerar a minha eletrificação, eu estou na frente dos outros, porque a tendência é eletrificar tudo. Não por acaso, né, Jean Paul? Não por acaso você estava liderando também o processo de diversificação da Petrobras rumo às fontes renováveis. Mas eu queria entrar no tema Petrobras, eu só quero ler um comentário aqui do Fabrício. Veja bem, aqui no Brasil mesmo você tem uma polarização, porque nós aqui no Nordeste e no Norte temos que eletrificar a nossa economia, nós não temos outra opção. Onde é que a gente tem petróleo hoje, gás e outras fontes não renováveis? Muito poucas. Nós aqui, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Amazonas, Pará, Amapá e mesmo Pernambuco, Bahia, até por aí, nós temos vento, sol e energia hidráulica. Tudo é renovável. Toda essa parte do país, estou falando, todo o Norte e todo o Nordeste, em menos de 10 anos, pode ser autossuficiente em não renovável. Ele pode não consumir uma gota de petróleo para gerar energia. E em menos de 30 anos, a gente pode não consumir nenhuma gota de petróleo nem para carro. Olha que coisa relevante que ele está fazendo. Então, e a gente vai precisar gerar energia? Vai. Mas hoje as we speak aqui, a gente está falando agora, e hoje estão cortados aqui 40% dos parques eólicos por excesso de energia, porque não tem para onde levar. Ora, eu não tenho que pegar um monte de indústria eletrointensiva e colocar aqui embaixo dos parques eletrizadores para poder aproveitar essa energia, e aí conversa com a pergunta que o cara fez aí. A pessoa fez uma pergunta sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde nada mais é do que transformar vento em energia líquida para levar para um país que precisa de energia e não quer combustível fóssil, como a Alemanha, e lá transformar em energia. É uma forma de estocar vento. Hidrogênio verde é uma forma de estocar vento. Não, e uma coisa absurda que está acontecendo, você deve estar acompanhando, quer dizer, a paralisação do investimento lá no Ceará, do maior investimento do Brasil, que é o data center lá do TikTok. Mas não queria entrar nesse ponto, não, porque eu quero ler um comentário aqui do Fabrício, que diz assim, ó, gerar energia. A China já tem um reator a fusão nuclear em funcionamento, essa será a verdadeira revolução quando for alcançada. E tem essa pergunta aqui do Salmo, esse comentário, né? A parceria não realizada por Chaves, PDVSA, Abreu e Lima poderia ter ajudado a Venezuela? O que aconteceu, Jean Paul, assim, quer dizer, por que houve obviamente teve o fator Lava Jato, né? O que deu errado ali na parceria Abreu e Lima com a Venezuela? Não, primeiro, a fusão ela realmente revoluciona tudo. Tudo que a gente está falando hoje, fusão viabilizada, muda tudo. Agora, não acaba com esses setores, né? Porque cada um já está colocado em instalações, cadeias produtivas, todos já estão instalados em muito lugar. Uma coisa é você viabilizar, outra coisa é você espalhar isso para o mundo todo, também levaria os seus 20, 30 anos. Mas mudaria talvez um pouco o curso dessa questão da eólica, da solar e do próprio combustível fóssil. Claro, muda muita coisa, mas ainda é uma coisa que vai ter que se viabilizar e depois de viabilizar, se capilarizar, se espalhar para todo mundo. Então, é importante, sim, sempre é bom ter em mente que o ser humano está sempre pensando uma coisa melhor ainda do que o que você já tem e que algumas tecnologias
quando começam a ganhar algum espaço, são imediatamente substituídas por outros. Você lembra do videocassete, depois o Betamax, aqueles Blu-ray, não sei o que duraram, eu acho que duraram semanas aquilo ali. O cara comprou aquilo, em seguida veio outra coisa. Então isso é comum na tecnologia, na ciência, é normal. E a gente tem que antever essas coisas, se programar, diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos numa cesta só. Foi o erro que algumas grandiosas empresas de petróleo cometeram há 10, mais de 10 até anos atrás. Por exemplo, a BP apostou só em solar. Né? Aí vem os caras hoje dizendo, olha aí, eles voltaram atrás, estão vendendo as coisas, estão voltando para o petróleo. Não é isso, é porque elas abraçaram de uma forma muito unilateral uma determinada fonte com uma determinada impedância e rapidez. E esse era o erro que eu dizia que a Petrobras não iria cometer. Nós íamos começar a tirar, eu chamava de anzóis para o futuro, né? Jogar uma linha aqui, uma outra linha ali, outra cá, outra acolá, e começar a perceber onde é que você pesca um peixe melhor. Mas a gente tinha que jogar essas linhas, tinha que continuar pesquisando, continuar olhando para o futuro, além de produzir o petróleo do pré-sal. Sobre a outra coisa que você perguntou, é o quê? Não, eu falei do data center no Ceará, mas eu falei da Abreu e Lima, né? O que deu errado na Abreu e Lima? Abreu e Lima, a análise hoje estaria completamente desconfigurada da análise quando se tomou a decisão de construí-la. Tá? No início, lá atrás, na época, nos anos 90 e 2000, havia, claro, e eu mesmo também participei desse processo, uma conclusão um pouco óbvia de que o Brasil precisava de mais pelo menos uma refinaria de 400 a 500 mil barris dia, porque esse era exatamente o déficit de capacidade de refino que nós tínhamos na época, fazia com que a gente ainda importasse derivados e até petróleo para alimentar o parque de refino. Com o advento do pré-sal, todo esse processo, e outra coisa, o petróleo que a gente tinha para essa nova refinaria, que na época era uma só, não eram 2, 3, não havia aquela disputa toda, aquilo já foi o delírio, né? Mas quando era correto, era uma só, era em Pernambuco, era uma refinaria de grande porte, na época, hoje seria uma médio grande, mas era uma refinaria para bater a capacidade de refino brasileira. O resto já foi outra história. Mas nessa época, nós tínhamos petróleo leve, petróleo pesado, mas nós podíamos, na verdade, procurar, como a gente importava óleo sistematicamente, ao imaginar construir uma nova refinaria de grande porte, foi-se procurar algum fornecedor adicional que tivesse condição de nos dar contratos de longo prazo para uma refinaria nova ali no Nordeste. E aí, até pela amizade, pela interação institucional dos países naquela época, surgiu a opção de, olha, os presidentes conversaram, olha, eu tenho aqui óleo pesado, esse mesmo óleo pesado que eu acabei de falar aqui, esse óleo pesado Orinoco, nós vamos poder fornecer para vocês. Só que, para fazer isso, você tem que mudar o projeto todo, porque o óleo é um óleo que não flui, é um óleo que vai chegar aí nesse estado que ele tem, é um óleo muito mais difícil de refinar, para fluir já é ruim, imagina para refinar. Então, vocês vão ter que misturar com óleo leve da bacia de Campos, vão ter que importar Bonnie Light da Nigéria, às vezes Arabian Light da própria Arábia Saudita, também misturar isso aqui, mas vai dar certo fazer uma refinaria. A realidade hoje é completamente diferente. Nós, de fato, temos o primeiro trend da RNEST funcionando, vamos ter o segundo, produção basicamente de diesel, porque ela, como eu disse, foi reconfigurada para um óleo mais pesado e para produzir produto menos nobre do que gasolina e QAV. Aqui em Guamaré a gente produz QAV, outras refinarias produzem QAV. A gasolina a gente vai ter superávit e agora vai começar a ter problema, porque vai começar a micar a gasolina devido à mistura mais alta de etanol, cada vez crescente, e a gente vai ter diesel ainda em déficit por algum tempo. Então, o segundo trend vai conseguir nos dar autossuficiência em diesel. O outro lado, que é a demanda, também vai pressionar, porque você vai entrar com cada vez mais biodiesel e diesel coprocessado de refinaria, que vai substituir o diesel fóssil ao longo do tempo. Então, a tendência é que dali para 2027, 2028, você realmente tenha equilibrado a balança do diesel completamente, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Se hoje você dissesse, o presidente Lula, logo nos começos lá da gestão da Petrobras, perguntava sempre, vamos construir uma refinaria, tem um déficit de refino, e eu dizia para o presidente, ele concordou, e a gente estudou muito esse assunto juntos, nós não precisamos construir mais nenhuma refinaria. Nós temos praticamente uma reduc a mais para fazer já nas refinarias que nós temos. Atualizando as nossas refinarias, o diretor William tomou conta muito bem, está tomando conta disso até hoje, né? Fazendo os upgrades das refinarias maiores que nós já temos, que são de boa qualidade, né? Nós conseguimos ampliar essa capacidade o suficiente para bater esse equilíbrio lá na frente. Então, você não precisa necessariamente, primeiro, construir refinaria nova nenhuma. O cenário mudou completamente. Isso afetaria a PDVSA no passado? Teria ajudado a PDVSA a escapar desse sucateamento, essa falta de investimento? Não, porque a gente era simplesmente mais um consumidor daquele óleo. O que ele não está vendendo para nós, ele vendeu para a China. Então, não afetaria absolutamente nada o fato da PDVSA estar junto da Petrobras e na RNEST. Jean, você trouxe coisas técnicas aqui muito relevantes. Eu vou ler o comentário do Paulo Amorim dizendo: o sol artificial pode mudar o cenário do mercado de petróleo ou está longe ainda? Isso é uma pergunta técnica. E o nosso tempo também está esgotando. Eu quero trazer essa pergunta do Fernando, e eu deixei claro que não era
entrevista moral. Você já condenou aqui a agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Ele pergunta se você é contra ou a favor da intervenção. Mas, dito isso, e colocada essa pergunta, eu quero te perguntar o seguinte: você vê, por exemplo, uma ampliação dos negócios do Brasil com a Venezuela? A Petrobras fazendo mais negócios com a Venezuela a partir desse momento? Outro ponto, né? Joesley Batista, ele foi uma espécie de enviado especial do governo Trump à Venezuela, e saiu a notícia de que ele tem lá a intenção de realizar investimentos em petróleo na Venezuela também. Você acha que o Brasil vai fazer mais negócios com a Venezuela a partir dessa mudança? Não, é diferente. Uma coisa é o empreendimento de Joesley, que é um empreendimento para ele meritório, para o Brasil, para quem for, é um empreendimento privado, é o dinheiro dele, é os sócios dele, a empresa dele, é a opção dele de migrar do setor do agro, das coisas que ele já faz, para depois o setor de energia e agora também para o setor de petróleo e gás, principalmente através do gás. Então, assim, ele tem um plano estratégico dele. A Petrobras tem o dela e outros empreendimentos brasileiros vão averiguar informações e a estabilização de algum regime por lá para fazer investimento. Tem gente hoje que vende leite condensado para a Venezuela. O cara está vendendo leite condensado para lá como vende para qualquer outro país. Porque lá eles não produzem muitos produtos alimentares muito básicos, industrializados, mas não tem tanta indústria assim. Dependeram muito do petróleo, sempre não desenvolveram tanta indústria, compram um monte de coisa do Brasil. Esse cara vai deixar de fazer negócio? Não. Ele vai fazer mais ou menos negócio? Não. Vai depender do crescimento e da melhoria ali da situação social e econômica que se provocar ali, independente, de novo, de julgar se está certo ou errado. Eu já disse que não está certo intervir num país da forma que foi. Você tem outras formas de trabalhar contra regimes autoritários, etc., e tem outros aí que estão liberados aí à vontade. Então, todos esses argumentos a gente já ouviu, já cansado de ouvir. Estamos analisando, como você disse, friamente a parte econômica. Então, assim, para o Joesley pode ser uma boa oportunidade, oportunista mesmo, até no bom sentido, o fato de entrar agora, que ninguém está lá, não tem concorrência, ele está começando nessa área, então ele é uma realidade. A Petrobras é outra. Eu não acho que a Petrobras agora, nesse momento, tenha muito o que fazer lá. Ainda está muito indefinido para uma empresa grande e que tem muita coisa para fazer aqui, para ir para a Venezuela. Existem também outros horizontes, como eu disse, que a gente já prospectou, analisou também, que tem alguma possibilidade de oferecer oportunidades seguras para a Petrobras. Então, não acho que agora seja o caso de se mover, não. E não quer dizer que daqui a um ano, daqui a 2 anos, etc., a gente não possa se mexer para lá como estatal. Mas, hoje em dia, não vejo muita possibilidade de curto prazo. A gente vai ter que continuar a fazer essa conversa novamente, né, porque realmente você está trazendo muita informação interessante. Eu vou te fazer uma última pergunta. Vai ter a segunda edição. Mas eu vou te fazer uma última pergunta. Você recentemente trocou o PT, Partido dos Trabalhadores, pelo PDT, né? Você vai ser candidato nesse ano? E a que cargo? Então, o partido definiu, por enquanto, lançar uma pré-candidatura ao Senado Federal. Então, é isso que está posto hoje. Eu estou averiguando também as condições todas disso, aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, me organizando, né, mas, na verdade, eu estou hoje trabalhando profissionalmente, estou muito bem trabalhando profissionalmente nas coisas que eu tenho para fazer. Então, isso é uma opção que eu farei por gosto pela política e pelo meu estado. Mas, na verdade, não estou só fazendo isso. Mas, hoje em dia, o PDT me colocou, o presidente Lula esteve aqui, nós fizemos um evento de filiação, no qual ali ficou expressa a vontade do partido, né, o interesse do partido em lançar essa pré-candidatura ao Senado. São 2 vagas, então é algo que dá para pensar seriamente em disputar. Mas vamos ver como é que fica isso até a convenção, de fato, para definir candidatura. Inclusive em parceria com a Fátima Bezerra. Eu acho que ela estava no seu evento, não estava? Exatamente, ela estava lá, esteve comigo ontem aqui em casa, almoçamos, a gente tem trabalhado junto, tem visto como é que vai formar essas nominatas também para federal, para estadual, tem situações específicas aqui do estado que a gente está analisando em relação a quem vai assumir o governo, enfim, tem várias coisas acontecendo, estamos observando aí, nos próximos 2 meses no máximo, a gente já deve ter coisas bem mais definidas do que hoje. É isso, Jean. Então fica aqui o convite para a segunda edição dessa entrevista, porque vai acontecer muita coisa no mercado de energia. Você já pode me chamar. Obrigado. Grande abraço a você. Valeu. Abraço. Até já.